Leamos, portanto, 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como esses. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças mais uma vez, porque tivemos o privilégio de estudarmos e ainda estamos a estudar, a nos deter um pouco mais nesta carta tão preciosa para as nossas vidas, porque nos mostra, Senhor, o quão pecadores nós somos, ainda que redimidos pelo Teu sangue, e todas as coisas que o Teu povo está sujeito a cair, a falhar, a contrariar aquilo que o Senhor nos ordena, que é de amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Suplicamos que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, dá-nos entendimento da Tua palavra e tudo aquilo que for proveitoso, que for para a nossa edificação, cause um impacto em nosso coração, para que a cada dia vivamos mais próximos do Senhor, sejamos mais santos diante de Ti e sejamos também instrumento em Tuas mãos para os homens, em especial os da família da fé. Pedimos a iluminação do Teu Espírito e a Tua direção mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos sabem, este é o nosso último capítulo desta primeira carta de Paulo aos Coríntios. E como nós já vimos, é uma igreja complexa, uma igreja com muitos problemas a serem resolvidos, e é por esse motivo que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Neste último capítulo, capítulo 16, conforme já vimos, o apóstolo, primeiramente, ele trata de questões mais práticas, como, por exemplo, as ofertas que seriam feitas todos os domingos em prol da igreja de Jerusalém. Então, Paulo dá instruções a respeito de como eles deveriam proceder à recolha destas ofertas. Logo em seguida, o apóstolo Paulo fala a respeito da sua ida, da sua visita àquela igreja, que era um desejo daqueles irmãos, e ele fala a respeito do motivo pelo qual ele não vai de forma imediata, mas ele iria aguardar um pouco mais em virtude do seu trabalho em Éfeso,
pois Deus havia aberto uma porta para que ele pudesse, então, ali evangelizar, e havia muitos opositores. O apóstolo Paulo também fala a respeito de Apolo, que era desejo da igreja, receberam a visita de Apolo, eles amavam tanto Apolo, e que desejavam esta visita, e o Apolo, então, diz que naquele momento não teria condições de ir, mas iria num momento propício. Depois o apóstolo Paulo também dá instruções a respeito de como eles deveriam receber a Timóteo, pois Timóteo, antes que Paulo fosse a Corinto, iria antecipadamente preparando o caminho e pregando o evangelho naquela cidade, especificamente naquela igreja, e Paulo, preocupado com a forma com a qual eles receberiam Timóteo, então dá instruções para que recebessem bem e o encaminhassem bem. E finalmente, Paulo, antes de finalizar todas as coisas pertinentes aos problemas da igreja, nos versos 13 e 14, conforme já vimos, ele nos dá 5 exortações. São sérias exortações, especialmente para uma igreja tão cheia de problemas como era a igreja de Corinto. Então, conforme vimos semana passada, as 5 exortações são: sede vigilantes, ou seja, a igreja, por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância, deixou de vigiar e, por esse motivo, caiu em todos aqueles pecados, em todas aquelas transgressões. Permaneceis firmes na fé. Então, nós vimos que a fé aqui não se refere àquela fé inicial, quando cremos no Senhor Jesus Cristo e somos transformados, mas especificamente o conjunto de doutrinas que nos são trazidas por meio da pena dos apóstolos e que nos falam também a respeito daquilo que nos é ensinado no Antigo Testamento através dos profetas. Então nós devemos permanecer firmes nesta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Finalmente, ele exorta a igreja a se portar de forma varonil. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres, quanto a crianças, quanto a todos, ou seja, ter aquela fé bem firmada, de maneira que nós possamos batalhar por ela, fortalecendo-nos no santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por último, todos os atos devem ser feitos com amor ou em amor, é a última exortação do apóstolo Paulo. Aqui, no verso 15, 16 e 17, ele volta a falar de algumas pessoas em particular e outras que os cercam. Ele vai falar a respeito de uma pessoa bem conhecida da igreja e outros irmãos conhecidos da igreja, que foram muito provavelmente estes irmãos que encaminharam até Paulo a carta que os coríntios escreveram e que ele recebeu. E através desta carta, ele então escreve esta primeira carta aos coríntios, dando então assim as respostas a estes irmãos. Portanto, antes de discorrermos um pouco mais a respeito destes 3 versos, é importante nós que tenhamos na nossa mente muito bem esclarecida a respeito das circunstâncias e de maneira que possamos interpretar melhor estes primeiros 3 versos, saber quais foram as fontes de informações do apóstolo Paulo, ou rememorar, visto que nós já falamos sobre isso, quais eram as fontes de informações do apóstolo Paulo a respeito da igreja de Corinto e quais eram os seus problemas. Nós vimos, então, logo no início, quando começamos a fazer a exposição desta carta, que Cloe e sua família, os da casa de Cloe, foram aqueles que primeiramente deram informações a Paulo a respeito dos problemas daquela igreja. E o primeiro problema abordado é o problema das divisões. Uns diziam que eram de Paulo,
outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. O verso 11 do capítulo 1 nos diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, o apóstolo Paulo, a primeira fonte de informações a respeito dos problemas da igreja foi por meio desta família, a família de Cloe, que falou ao apóstolo Paulo, não no sentido de fofoca, mas no sentido de dar a ele a conhecer um parecer a respeito da situação daquela igreja. Segunda fonte de informações que o apóstolo Paulo tinha a respeito da situação da igreja naquele momento, naquelas circunstâncias, se encontra no capítulo 7 desta mesma carta. Nós também já fizemos algumas referências a este verso. Ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, Paulo, de fato, recebeu informações a respeito da situação de Corinto, ou da igreja dos coríntios, por meio de uma carta que os próprios coríntios escreveram ao apóstolo Paulo com uma série de dúvidas e de questões, para que Paulo pudesse tratar e dar resposta. Portanto, esta é a segunda fonte de informações recebidas por Paulo, relatórios recebidos por ele, para que ele pudesse tratar com a igreja. E por último, irmãos, nós temos aqui, no verso 15 do capítulo 16, provavelmente uma outra fonte de informações, quando ele diz: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, e aí fala a respeito de Estéfanas, e logo em seguida ele fala a respeito dos seus companheiros de viagem, que estavam com ele. Ele vai falar, então, de Fortunato e Acaico, os dois companheiros de Estéfanas, que estavam juntos com ele, que levaram a carta até o apóstolo Paulo. Muito provavelmente, estes irmãos também foram uma fonte primária, direta, de informações a respeito da situação da igreja. Eles não foram lá simplesmente entregar uma carta, comerem das costas e foram embora. Certamente, eles foram fonte de refrigério por meio de informações que foram dadas ao apóstolo Paulo através destes irmãos. Mesmo porque as informações que o apóstolo Paulo tinha a respeito da igreja de Corinto, nem todas eram muito precisas. Nós podemos conferir isto no capítulo 11 desta carta, quando o apóstolo Paulo diz: porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala de divisões, quando vai tratar da questão da ceia do Senhor, capítulo 11, verso 18. E ele continua: quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, nem todas as informações recebidas pelo apóstolo eram dignas de crédito, pelo menos totalmente dignas de crédito. Havia algumas questões que o apóstolo Paulo tinha alguma dúvida. Ele diz: em parte eu creio. Então, são basicamente estas informações, estas três fontes de informações que o apóstolo Paulo tem, e fundamentado nisto, de que de fato estes três irmãos, Fortunato, Acaico e Estéfanas, eram também fontes de informação, é que nós poderemos ter uma linha de interpretação naquilo que nos é dito nos versos 15, 16 e 17. Então, com esta compreensão, leiamos mais uma vez o que é que nos é dito aqui neste verso de número 15. Ele diz: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Então, Paulo vai fazer mais uma vez um pedido. Ele vai rogar aos irmãos alguma coisa. E este rogo, este pedido, ou de acordo com outras traduções, em outras passagens, estas admoestações, exortações, gentis,
por isso que é traduzido como vos peço, antes dele fazer o pedido, ele vai dar a fundamentação pela qual ele faz esse pedido. Ou seja, ele vai dar algumas características a respeito de Estéfanas e de sua família, dos seus, antes de fazer o pedido que ele fará no verso logo a seguir. Nós temos aqui um parêntese, onde ele vai caracterizar um pouco esta família. Observe o que é que ele diz. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, e aí este parêntese. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, . Então, o apóstolo Paulo caracteriza esta família e dá a informação que estes irmãos, esta família, foi muito provavelmente os primeiros convertidos da região da Acaia, da província da Acaia, na qual Corinto era a capital. E que tinha outra cidade muito importante, conhecida por todos nós, bem conhecida de fato, Atenas. E Paulo diz que esta família se constituía dos primeiros conversos daquela região, daquele distrito, daquela província, daquela localidade. E aqui, antes de continuarmos com aquilo que é mais importante, só um esclarecimento. Se de fato nós formos para o relato de Atos dos Apóstolos, onde vai nos falar a respeito da viagem missionária do apóstolo Paulo e a chegada à província da Acaia, nós vamos perceber que, de fato, houveram alguns outros conversos antes desta família, pelo menos aparentemente. E aí surge esse dilema, esta incompreensão talvez, porque, de fato, é uma aparente contradição. O verso 34 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que antecede a sua ida a Corinto, ele já estando na província da Acaia, nos diz o seguinte: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. O apóstolo Paulo, que foi enxotado da sinagoga. A maioria dos judeus lá não creu no evangelho. Mas alguns homens, de fato, se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, de fato, na província da Acaia, segundo o relato de Atos, havia outras pessoas, segundo o relato de Atos, que foram convertidas antes mesmo de Estéfanas e de sua família. Então, como é que Paulo diz que eles são as primícias daquela região? Ou seja, os primeiros conversos daquela região, se o próprio livro de Atos fala de outros conversos daquela região, antes mesmo de Estéfanas. Inclusive, Estéfanas, vocês devem lembrar, ele é mencionado no capítulo 1. Paulo lembra de Estéfanas, que foi um dos poucos que o apóstolo Paulo batizou. Então, era alguém de projeção, alguém bastante conhecido. Alguns, inclusive, acham, entendem, que Estéfanas e sua família, Fortunato e Acaico, provavelmente fazia parte de sua família, eram pessoas de posse, bem abastadas. É o pensamento de alguns estudiosos. Muito bem, mas voltando para resolver então esta aparente contradição, há algumas propostas para que se resolva esse dilema. E algumas delas talvez não faça muito sentido. Mas as soluções possíveis são as seguintes. Uma delas é que Paulo tinha encontrado estes homens, ou seja, Estéfanas e sua família, em alguma região rural, uma zona rural, antes mesmo de chegar a Atenas. Mas isso não há nenhum relato a respeito disso. É uma mera conjectura, mas alguns apresentam esta como solução. Outra solução poderia ser que o apóstolo não falasse da primeira pessoa
mas da família a ser convertida, ou seja, as primícias é a primeira família que se converteu, e não indivíduos, mas eles são as primícias da Acaia, porque foi a primeira família como um todo a ser convertida naquela região. Foi também proposto que os poucos que responderam em Atenas não pareciam os primeiros frutos, ou seja, a promessa de uma colheita muito mais abundante no futuro não se deu com outras famílias, apenas com esta. Mas também nos parece que não é uma boa alternativa. Então, é mais provável que pelo termo Acaia, a província da Acaia, Paulo se refira num sentido mais estrito da palavra, como alguns autores antigos a utilizavam. Portanto, não contando com Corinto, como a região da Acaia, mas a um território mais limitado de Corinto e os seus arredores. Não somente Corinto, mas Corinto e os seus arredores. É a isto que o apóstolo Paulo trata como Acaia, e não a outra metade do sul da Grécia. Então, essa explicação talvez resolva esta aparente contradição, ou seja, era uma família de fato daquela região que era chamada estritamente de Acaia. E por isso que o apóstolo Paulo chama Estéfanas e sua família como as primícias da Acaia, ou seja, os primeiros frutos produzidos pelo Evangelho naquela região. Isso não tem grande importância e não vai fazer grandes diferenças para nós. O que importa aqui, sendo eles as primícias da Acaia, como o apóstolo Paulo coloca, é que, de fato, talvez o apóstolo Paulo queira fazer conexão com o verso anterior, ou os dois versos anteriores, quando ele fala de perseverança. O que talvez Paulo queira dizer é que estes que foram os primeiros convertidos continuavam laborando, trabalhando na obra do Senhor. Eles continuavam vigilantes, continuavam firmes na fé desde o princípio. E não somente Estéfanas, mas Estéfanas e toda a sua casa, ou seja, Estéfanas e toda a sua família. Estes irmãos continuavam firmes na obra do Senhor. E Paulo utiliza este argumento como motivo para que ele pudesse fazer o pedido e fosse atendido. Eles são as primícias da Acaia. Eles continuavam firmes desde o nascedouro, desde a conversão, no trabalho ao Senhor. É por isso que ele diz, e que se consagraram ao serviço dos santos. Então, desde o princípio, esta família se colocou à disposição dos santos, servindo a igreja com temor, tremor e alegria no coração. E aí fica a pergunta: quantos de nós, quando do início de nossa conversão, não tínhamos aquela disposição, aquela alegria de ir à igreja, aquela alegria de ir com os nossos familiares, adorar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, trabalhar na obra do Senhor com alegria, prestar serviços mais simples possíveis à igreja? E hoje nós arrefecemos, não temos mais essa dinâmica, essa disposição, em virtude de que nós já estamos salvos, nós vamos para o céu, o nosso bilhete é uma garantia de que estaremos lá. Portanto, nós nos acomodamos na nossa vida cristã. Para o apóstolo Paulo, esta família, em hipótese alguma, eles se consagraram no serviço dos santos, ao serviço dos santos. Ou seja, eles prestavam serviço voluntariamente à igreja. Observe que a palavra consagraram, ou seja, eles se entregaram de corpo e alma ao serviço da igreja. Ou seja, ao ministério, palavra tão utilizada hoje. Ministério significa
serviço. E é um serviço no qual eles estão executando, muitas vezes, pelo comando dos outros, da liderança da igreja. E eles se submetem alegremente a fazer o trabalho do Senhor, a contribuir com a igreja dos santos, consagrando-se a este serviço. Observe a viagem que eles fizeram, uma longa viagem, de Corinto até Éfeso, para entregar esta carta ao apóstolo Paulo, e isto, conforme o contexto, com muita alegria no coração. Então, esta família, de fato, era um exemplo de perseverança, corroborando, então, com os versos anteriores, 13 e 14, onde o apóstolo Paulo nos dá algumas exortações a respeito do que é a vida cristã. Esta família da casa de Estéfanas era um exemplo de consagração, de serviço. Eles não mediam esforços. Mas não somente eles. Observe que no verso 16 ele diz que também vós vos sujeiteis a estes tais. O papel de vocês também é servir. Servir de que forma? Se sujeitando a pessoas que estão se dedicando ao trabalho do Senhor integralmente. Vocês têm que ser um auxílio para estes irmãos e não um tropeço. Vocês devem ser colaboradores, cooperadores, não críticos desses irmãos. Vocês devem fazer o papel de vocês. Não são só benefícios, mas vocês também têm deveres, têm obrigações para com eles e para com outros irmãos. É por isso que o apóstolo diz que também vos sujeiteis a estes tais. E muito provavelmente, irmãos, Estéfanas, Fortunato e Acaico não eram oficiais da igreja. Não há nada no texto que nos remeta à ideia de que eles eram oficiais, presbíteros, pastores, diáconos, mas era uma família que se dedicava ao trabalho do Senhor. E muitas vezes a gente não valoriza os trabalhos mais simples. A gente muitas vezes valoriza os trabalhos mais grandiosos, mais volumosos. Ou apenas o trabalho do pastor, nem isso às vezes, né? Mas quando muito o trabalho do pastor, dos presbíteros. Mas as pessoas que fazem coisas mais simples, como serviços mais simples, que não são muito vistos, muito reconhecidos. O apóstolo Paulo elogia esta família em virtude da prestação de serviço que eles têm, da consagração que eles têm aos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Não necessariamente um oficial, não necessariamente um pastor, não necessariamente uma pessoa rica, mas a todos sem exceção. Nesse sentido, a igreja é inclusivista ou inclusiva, neste sentido e não no sentido que o mundo quer dar. É uma cooperação a todos os irmãos. E é um reconhecimento, uma sujeição voluntária. Eles deveriam voluntariamente se sujeitar a pessoas como estas, voluntariamente. E seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio capítulo 15, conforme já vimos, no verso 27 e 28, fala a respeito do Senhor Jesus Cristo e utiliza a mesma palavra para a sujeição. Diz assim no verso 27 do capítulo 15, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. 3 vezes a palavra subordinação é encontrada aqui. E no verso 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, mais uma vez, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas
lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, sujeição não é uma coisa de se colocar como um escravo daquela pessoa ou daquela igreja, mas deve ser algo voluntário, feito de coração, com amor, com dedicação, com empenho, sem esperar nada em troca e, obviamente, uma sujeição debaixo da autoridade maior que a autoridade de Deus. Não é uma sujeição cega ou contrária àquilo que é da vontade do nosso Deus. Então, esses irmãos, eles fizeram conexão entre a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo. Entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Era a única forma dele ter esta conexão. E é por este motivo que o apóstolo Paulo tanto se alegrou em acolhê-los, em recebê-los. Eles não tinham WhatsApp, não tinham Zoom, não tinham outra forma que muitas vezes a gente nem se utiliza e nem se aproveita disso. Eles tinham essa maneira pessoal de se envolverem. Observe o que é que nos diz o verso 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas. Paulo se alegrou com a chegada de Estéfanas. E de Fortunato e de Acaico, que, como falei, possivelmente Fortunato e Acaico faziam parte desta família, as famílias de Estéfanas. Porque o apóstolo Paulo dá ênfase na casa de Fortunato e logo em seguida utiliza estes nomes, se referindo à família anteriormente, provavelmente é uma menção àqueles que faziam parte da família de Estéfanas, que se consagraram ao serviço do Senhor, fazendo esse trabalho humilde e simples de levar até o apóstolo Paulo uma simples carta. E ele diz porque ele se alegrou, porque estes supriram o que da vossa parte, ó Coríntios, faltava. Então, aqui não há muita clareza a respeito do que é que faltava. Alguns entendem que eles levaram uma oferta ao apóstolo Paulo e que isto faltava aos coríntios, mas não é uma coisa muito clara. De acordo com o contexto, eu me inclino para uma alegria, um regozijo do que faltava. O que faltava era o quê? Informações mais precisas a respeito daquela igreja. E não somente informações negativas, críticas, mas informações de elogios à igreja. O próprio apóstolo Paulo também, apesar de todos os problemas, ele traz aqui nesta carta alguns elogios a esta igreja. No capítulo 11, por exemplo, no início, ele elogia a igreja e logo depois ele faz uma crítica para corrigir a igreja. Mas há elogios a esta igreja. No início do capítulo 1, há uma série de elogios à igreja. Então, provavelmente, em virtude da imprecisão que ele tinha das informações, eles receberam da parte de Estéfanas, Fortunato e Acaico boas informações a respeito daquela igreja. Então, é uma outra lição para nós. Às vezes, nós só enxergamos problemas, complicações, divisões, críticas a um irmão, a uma irmã, a outro. Mas esses irmãos, muito provavelmente, ele via também a bênção de Deus sobre esta igreja. Ele, então, abasteceram o apóstolo Paulo com informações que lhe trouxeram alegria no coração, regozijo. Pois eles levaram também ternura, afeto, amor. É por isso que o apóstolo Paulo provavelmente diz: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte faltava. Ou seja, Paulo via neles a própria igreja, porque eles certamente trouxeram informações da igreja e porque eles eram membros daquela igreja e porque eles, sendo daquela igreja membros, eles faziam coisas agradáveis ao Senhor. Não havia só problema naquela igreja. Um exemplo é esta família, a família de Estéfanas. Observe que aqui ele diz no verso 18:
porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Não somente trouxeram refrigério ao meu espírito, falando-nos a respeito da situação de vocês, e com coisas boas, agradáveis, isso me trouxe um alívio, uma alegria, um regozijo, um refrigério, como também para vós outros, pois eles são o elo de contato entre nós e certamente levará informações para vocês. Por isso que ele diz, reconhecei, pois, a homens como estes. Então, ele vai dizer que deve reconhecer estes homens, por quê? Porque eles eram as primícias da Acaia, porque estes homens, eles se consagraram ao serviço do Senhor, e porque estes homens levaram até o apóstolo refrigério, falando bem da igreja, trazendo coisas positivas, coisas boas àquela igreja. E, obviamente, verdades. Não é um pensamento positivo. Ele não fala aqui de psicologia. Ele está falando das realidades operadas pelo Espírito Santo entre aqueles irmãos. Portanto, é um encerramento que, de certa forma, traz algum refrigério para o apóstolo, como também para aqueles irmãos que eram, de fato, irmãos com muitos problemas. E observe que, repito, estes irmãos não eram provavelmente oficiais, eram pessoas simples que serviam com muito amor à igreja. O apóstolo, então, parte para aquilo que ele costuma fazer em todas as cartas, as saudações finais. Então, no verso 19, observe, ele diz, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim, a igreja que está na casa deles. Então, ele primeiro fala a respeito das igrejas da Ásia, como Éfeso, que era a igreja onde Paulo estava localizado, e a partir de onde ele escreveu esta carta. Isto mostra também uma relação entre as igrejas, um elo de ligação entre elas. Não havia a Igreja Assembleia de Deus, congregacional, batista, Deus é amor, presbiteriana disso, presbiteriana daquilo. Havia uma harmonia entre elas, uma relação pacífica entre elas. Havia uma unidade, um só amor, um só espírito agindo nessas igrejas. Uma só doutrina, conforme vimos, a doutrina apostólica que os unia. Então, havia esse elo de ligação entre aqueles irmãos. E isto deve haver entre nós. Nós fazemos parte de uma igreja, infelizmente não é possível, todas as igrejas existentes hoje, o leque é muito grande, de todas as cores, infelizmente, mas nós fazemos parte de uma igreja. E estas igrejas sempre nos saúdam, e isso é muito bom. Isso deve nos alegrar também. Nós não estamos sós. Nós temos irmãos em outras localidades, em outros países, os quais nós temos ligação, nós fazemos parte. Nós somos uma família espalhada pelo mundo, e nós temos que ter também esta preocupação. A palavra saúdam, ou saudações, vem da palavra saúde, ou, mais primariamente, da palavra salvação. Então, o que eles desejam é tudo de bom para aqueles irmãos. Eles desejam saúde, eles desejam alegria, eles desejam salvação. E isto com sinceridade do coração. Era a prática destas igrejas. As igrejas da Ásia vos saúdam, porque havia várias igrejas na Ásia, não só Éfeso, Apocalipse vai falar de outras mais. Então, todas essas igrejas saudavam a igreja de Corinto, apesar de todos os problemas. Eles estavam unidos na mesma fé e no mesmo propósito, e por isso levavam palavras de felicidade, de saúde, de salvação. Áquila e Priscila, também irmãos bem conhecidos. Eles foram, juntamente com Paulo, aqueles desbravadores em Corinto. Os irmãos devem lembrar do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. E eles, onde iam, como por exemplo, o relato do final de Romanos 16, fala também
destes irmãos e fala da igreja que se reúne na sua casa. Então, estes irmãos tinham uma prática de onde eles estivessem, que não houvesse, obviamente, igrejas, eles reunirem, se congregarem na sua própria casa. A sua própria casa estava à disposição para a obra do Senhor. Então, onde não houver uma igreja, onde possamos nos reunir, se moramos numa aldeia distante, desconectada de tudo e de todos, nós temos a nossa casa como uma igreja. E devemos, então, adorar a Deus e servir a Deus ali naquela localidade. Não havendo uma possibilidade de estarmos com outros irmãos juntos. Áquila e Priscila tinham este costume. Eles tinham uma igreja onde quer que eles fossem, como em Roma. Romanos 16, 3 e 5 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 3 a 5. Então, observe que era muito comum para estes irmãos. Ele continua, agora estendendo a outros irmãos, todos os irmãos os saúdam, provavelmente os irmãos que se congregavam com a família de Áquila e Priscila, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, que era um sinal convencional de afeição cristã. Hoje nós não temos essa prática. Eles tinham, dizem os estudiosos, essa prática, após a celebração da ceia, todos se cumprimentarem com um beijo, com ósculo santo, com um beijo santo. Paulo dá essa recomendação a uma igreja cheia de problemas e cheia de divisões. Se olha, irmãos, beijem-se entre vocês. Imagina, uma igreja cheia de divisão, toda fragmentada, cheia de problemas entre os irmãos, conflitos entre eles, rixas entre eles. E Paulo então diz aqui: saudai-vos uns aos outros. Não é somente as igrejas externas que mandam saudação. Deve haver saudação entre vocês, da igreja local. Claro, hoje necessariamente não com beijo. Pelo menos entre os homens não é a nossa prática habitual, né? Eu beijo meus filhos, sem nenhum problema. Mas eu não beijo o irmão Paulo. Eu deixo isso para Mari. Mas um cumprimento, um abraço gentil, verdadeiro, sincero, isso deve ser também a prática da igreja, porque isso é um sinal de comunhão, de amor, de laços fraternos, de desejo do bem pelo outro, pelo próximo, de querer o bem. Então, esta é a recomendação do apóstolo Paulo para aquela igreja cheia de conflitos, para que eles se beijassem uns aos outros, como um sinal de afeição cristã. Partindo então para o finalmente, visto que aqui só são saudações, Paulo, do próprio punho, também encaminha a sua saudação. Do seu próprio punho, por quê? Porque nós sabemos que a prática habitual destas cartas eram ser escritas por um amanuense. Paulo ditava e o amanuense, como Sóstenes, no capítulo 1 desta mesma carta, logo no início, ele vai falar de Sóstenes, que provavelmente foi quem escreveu esta carta. Mas no final da carta, ele faz questão de dizer: Sóstenes, me empresta aí a tua pena, eu vou escrever. Então, era um costume do apóstolo Paulo escrever as saudações finais da carta que ele ditava. Então, aqui é mais um exemplo. A saudação, escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Em quase todas as cartas, a não ser Gálatas, que provavelmente ele próprio escreveu, ele dá às igrejas, né, não a uma pessoa em particular, ele dá essa saudação do próprio punho.
Um exemplo claro disso está em 2 Tessalonicenses 3,17, quando ele diz assim: a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então era um sinal da autenticidade também daquela carta, como sendo do apóstolo Paulo. Se alguém não ama o Senhor, agora ele é bem duro, verso 22, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, quando Paulo diz isto, ele não está dizendo para o mundo, para os incrédulos. Ele está se dirigindo à igreja que ele acabara de dar uma saudação, um desejo de bênção, um desejo de alegria, de paz, de saúde, de salvação. Ele agora diz: se alguém, porventura, dessa comunidade local, desta igreja, não ama o Senhor, seja anátema. Por implicação, significa que todo crente, sem exceção alguma, ama o Senhor. Eu amo ao Senhor, vocês amam ao Senhor. Porque senão, diz o apóstolo Paulo, seja maldito. Então, se eu não amo o Senhor, se os irmãos não amam o Senhor, é uma maldição que cairá sobre nós e não a bênção. Portanto, certamente, todos nós amamos o Senhor. E este amor deve ser demonstrado, como diz especialmente o apóstolo João, de forma prática, com tudo aquilo que nós somos ensinados até o presente momento, 1 ano e meio mais ou menos, em que estamos a estudar esta carta. Isso deve ser a característica de um cristão, ou usando um termo bem próprio nosso, de um reformado. Muitas vezes nós utilizamos o termo reformado para algumas questões, e isso é apropriado, é verdade, doutrinárias, e é verdade. Ou quanto à forma do culto, ou do governo, e é verdade. Não estou negando isto, mas a característica maior e principal é o amor. Porque Paulo não se utiliza de uma outra palavra a não ser esta: se alguém não ama o Senhor, este que não ama o Senhor, seja maldito. Logo em seguida ele diz Maranata, que significa vem, Senhor. Todos nós sabemos disso, né? É um desejo que o Senhor venha, não só trazendo bênçãos para o seu povo, como maldição para aqueles que não amam o Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo que o Senhor exerça a vingança sobre aqueles que não o amam. Por isso que imediatamente ele diz Maranata. Ele não diz Maranata depois da saudação, mas ele diz Maranata depois da maldição. Vem, Senhor, resolve essa situação, essas broncas aqui, com aqueles que não te amam, que venhas com vingança. A graça do Senhor Jesus seja convosco. É como o apóstolo Paulo costuma encerrar as suas cartas, é com uma bênção, que nós chamamos de bênção apostólica. Nós, inclusive, utilizamos por padrão, por norma, aquilo que é a bênção na sua segunda carta aos Coríntios. E por isso que as igrejas reformadas, em especial, têm essa prática de, no final do culto, no nosso caso, uma leitura, mas quando nós temos os oficiais, dar esta bênção apostólica à igreja. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Este é o desejo do apóstolo Paulo, não é um desejo de maldição, mas de graça, de um favor da parte do Senhor que tanto carecemos. Ele finaliza dizendo que o amor sincero dele, do apóstolo Paulo, seja com todos vós. Mas o grande detalhe é em Cristo Jesus. Porque se for um amor que não seja em Cristo Jesus,
não é um amor verdadeiro. É um amor do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos, mas é um amor em Cristo Jesus e não em outra coisa qualquer. Portanto, irmãos, é assim que o apóstolo encerra esta carta. Eu creio que nós aprendemos muito a respeito do que aqui é tratado. O que precisamos, na verdade, é colocar em prática isto que aprendemos, né? Que sejamos práticos com aquilo que Deus nos fala em sua palavra e que, de fato, conforme aprendemos hoje, que nós possamos considerar aqueles irmãos que cooperam, que trabalham, que se consagraram ao serviço do Senhor, não atrapalhando, não sendo pedra de tropeço, mas de um impulso, trazendo alegria para esses irmãos. Que Deus assim nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua bendita palavra que nos traz instrução, nos traz admoestação e nos servem de alerta, Senhor, para cada um de nós individualmente, a respeito de como temos levado a nossa vida. Que o Senhor tenha compaixão da nossa falta de consagração, da nossa falta de valor, aquilo que é mais importante para o homem, que é te adorar, que é de te servir, que é de te cultuar como família. E muitas vezes nós damos preferências e maior valor a outras coisas, Senhor, que aparentemente são mais valorosas porque nos trazem talvez algum benefício imediato. E por isso temos sido negligentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos leve à consagração, e que esta consagração seja voluntariosa, que seja uma consagração alegre, no intuito de dar, Senhor, e não de receber. Usa da tua bondade e do teu amor para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.